Olha, para qualquer gestor de uma instituição de longa permanência para idosos, a palavra interdição é um verdadeiro pesadelo. A questão é que esse risco é muito real e, na maioria das vezes, silencioso. Hoje, a gente vai analisar um relatório técnico de vulnerabilidades para entender exatamente onde é que mora o perigo. Vamos lá, direto ao ponto. Essa pergunta que está na tela não é só para refletir. Pensa bem, se a Vigilância Sanitária ou o Ministério do Trabalho aparecesse na sua porta agora, nesse exato momento, a certeza de que tudo está em conformidade seria de 100%? A diferença entre um sim tranquilo e um talvez cheio de ansiedade pode custar o futuro da instituição. Porque, veja bem, não estamos falando de uma possibilidade remota. Uma fiscalização não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando. E a preparação para isso tem que ser constante e não só uma reação ao problema. O propósito é justamente esse. Encare isso como uma ferramenta de gestão preventiva. Com base nas regras, como a RDC 52/2021 e outras tantas exigências, a ideia é mapear os pontos críticos. Assim, a gestão consegue agir antes que seja tarde, protegendo tanto os residentes quanto a própria operação. E por que essa prevenção é tão importante? Porque as consequências de não estar em dia com as normas são bem severas e muito concretas. Exatamente, um documento que falta, um procedimento que não foi seguido, isso não é só um deslize burocrático. Na prática, isso vira um auto de infração, que gera multas pesadíssimas. E em casos mais graves, ou se os problemas se repetem, a consequência máxima é a interdição, ou seja, o fim das atividades. É um risco que simplesmente não dá para correr. Então, como é que se transforma esse risco em controle? A resposta está em um checklist técnico bem detalhado. Vamos passar agora pelos pontos mais críticos que toda gestão de ILPI precisa dominar. Vamos começar pelo coração de qualquer ILPI, os residentes. O fiscal vai chegar e pedir a lista de acolhidos. Ela precisa estar perfeita, atualizada e na mão. Termos de curatela, a vacinação em dia, prontuários individuais completos e fáceis de consultar. Qualquer falha aqui já acende o alerta vermelho para o fiscal. Agora, um ponto que costuma derrubar muita gente, a parte sanitária. A água tem que ter laudo de potabilidade. A caixa d'água, limpeza certificada a cada 6 meses, sem falta. O controle de pragas, também com certificado válido. E claro, o plano de gerenciamento de resíduos, o famoso PGR-SS, precisa estar não só no papel, mas implementado. São itens básicos de saúde. E esse ponto aqui merece um destaque especial. Pode parecer um detalhe pequeno, mas a falta do certificado de limpeza da caixa d'água é um dos itens mais olhados e que mais gera autuação. É uma falha fácil de o fiscal identificar e que mostra, na visão dele, uma certa negligência com a saúde dos residentes. Mudando o foco para a equipe, todo colaborador precisa ter um vínculo formal, seja CLT ou como prestador de serviço regularizado. A capacitação dos cuidadores tem que ser comprovada. E aqui entram as normas regulamentadoras. O PCMSO, que cuida da saúde da equipe, e o PGR, que mapeia os riscos do ambiente. Isso protege todo mundo, a equipe e a instituição. E claro, a base de tudo, os documentos da própria instituição. CNPJ, alvará de funcionamento, alvará da vigilância sanitária, tudo válido. E o laudo dos bombeiros, o AVCB. Sem esses documentos em dia, a ILPI opera de forma irregular. E aí o risco de interdição é altíssimo. Eles são a prova de que a instituição pode legalmente existir. Então, se a gente pudesse resumir os erros mais comuns e mais caros, essa lista é perfeita para isso. Funcionário sem registro é um alvo fácil e um passivo enorme. Não ter PGR ou PCMO é falha grave. Problemas com a documentação de curatela, o já famoso certificado da caixa d'água e a vacinação desatualizada, esses fecham o top 5 dos geradores de multa. Deu para perceber um padrão aqui? Todos esses pontos não são sobre sorte. São sobre método, processo, profissionalismo. E isso nos leva a uma ideia fundamental. Essa frase resume tudo. Uma instituição de longa permanência para idosos é uma operação de saúde complexa. Ela exige gestão profissional, não tem o menor espaço para o amadorismo ou para aquele famoso jeitinho brasileiro. Ou a gestão é séria ou se coloca tudo a perder. E é exatamente essa mentalidade de gestão profissional que define o trabalho de quem é especialista na área, de quem entende que o futuro de uma ILPI depende diretamente da excelência nos seus processos, tanto administrativos quanto de cuidado. Bom, depois de analisar todos esses pontos de vulnerabilidade, a pergunta que não quer calar é: o que fazer com essa informação toda? Qual é a atitude certa a se tomar agora? É hora de uma reflexão sincera.
Ao longo desse checklist que passamos, algum item acendeu um sinal amarelo ou até vermelho por aí? Se em algum momento o pensamento foi, isso eu não tenho, ou preciso organizar aquilo, então um ponto de vulnerabilidade real imediato acaba de ser identificado na sua operação. A conclusão aqui é a seguinte: a atitude mais inteligente não é ficar esperando a fiscalização chegar para ver o que acontece, é agir antes. Não se pode deixar as vulnerabilidades de hoje virarem o auto de infração de amanhã. O caminho é buscar soluções diretas, como a mentoria express, para garantir logo a segurança e a conformidade da sua ILPI, protegendo o seu negócio e, principalmente, a vida e a dignidade dos idosos que estão sob seus cuidados.